Olá, como iniciar uma concepção estrutural de alguma obra que você tem dificuldade? Isso é uma coisa que muitos engenheiros vêm para mim e falam: quero fazer um dimensionamento de um galpão e eu uso um software predial. Eu quero dimensionar um silo e uso um software predial. Eu quero dimensionar uma torre de telecomunicação e uso um software predial. Ok? Isso não funciona porque softwares prediais são para prédios, tá? E lembrando que software predial é EBERIC, TQS e CPCAD, os três são só para prédios, beleza? Tá? Mas a questão é, primeiro passo que você tem que fazer aqui é fecha o software, tá? Não pensa, eu vou iniciar a concepção, estou com dificuldade de imaginar a concepção e eu já quero usar um software para otimização. Não, tá? Você tem que primeiro gerar uma concepção adequada. Tá? Você tem que saber dimensionar aquilo lá manualmente para abrir o software. Essa é a primeira regra para você não ser um apertador de botão, ok? Mas eu não sei dimensionar lá, tá? Uma plastificação, ok. Você tem que saber fazer um dimensionamento base. Tá? Você não precisa saber um cálculo extremamente complexo, desde que você tenha um modelo de cálculo que dê resultados próximos da realidade, manualmente, aí você pode abrir o software. Se está com dificuldade de concepção, não é o caso ainda. Ok? Então, primeira coisa, fecha esse software. Desiste de software para. Se você não está sabendo dimensionar a estrutura, vou usar um software. Não. Tá? Uma exceção, você pode usar o FTools. Por quê? Porque aqui entra a segunda regra. Desenha o diagrama de corpo livre. Ok? Essa é a primeira etapa de uma modelagem estrutural. É por isso que, durante a faculdade, a primeira coisa que você vê é diagrama de corpo livre. É desenhar a estrutura, entender a estrutura. É a primeira coisa que você vê na parte de estruturas, é isso. Então, faça isso. Faça o diagrama de corpo livre. Daí você vai dizer, eu estou com dificuldade de diagrama de corpo livre. Ok, bingo, parabéns, você aprendeu uma coisa. O que? Igual Sócrates aprendeu que é burro, você aprendeu o quê? Você não sabe isso, tá? Eu não sei diagrama de corpo livre. Beleza, é só estudar diagrama de corpo livre. Mas eu não sei como determinar se é um nó rotulado, se é um nó engastado, se é uma fundação engastada, fundação rotulada. Beleza, você aprendeu sobre ligações. Você aprendeu que você não sabe ligações, você não sabe vinculações, você não sabe engaste. Beleza, vai lá e estuda engaste. Você já tem foco, eu preciso estudar ligações, eu preciso estudar isso aqui, ok? Entendido? Então você já aprendeu onde você não sabe. Tá? Próxima etapa. Se eu tô com dificuldade em algum outro ponto, minha estrutura é muito complexa para fazer diagrama de corpo livre. Não. Qualquer estrutura pode ser feita de diagrama de corpo livre. Ok? Tá? Mas a próxima etapa é analise o diagrama de corpo livre. Você está usando muitas coisas, uma repetição, coisa assim que está sem sentido, você repetiu um diagrama de corpo livre, ok? Porque muitas vezes você pode fazer um modelo só de diagrama de corpo livre e ele repete, ok? Isso pode acontecer quando? Imagina que você vai fazer um diagrama de corpo livre de uma laje treliçada. O diagrama de corpo livre de uma laje treliçada é uma vigota. Tá? Mas uma laje tem 15 vigotas. Não importa, coloca uma, as outras 14 são iguais. Você não precisa repetir ele. Mas meu diagrama de corpo livre é muito complexo, 3D e tudo mais. Não importa. Você pode fazer um diagrama de corpo livre em 3D, você pode fazer um diagrama de corpo livre mais complexo, desde que você tenha tempo e tudo mais. Mas a FTools não faz 3D. Ok, então, se você precisa fazer um 3D para você conseguir entender a estrutura e fazer um diagrama de corpo livre, você não vai poder usar o FTools, vai ter que fazer manualmente ou fazer alguma coisa assim, mas você tem que achar. Mas eu não sei desenhar manualmente. Bingo, novamente, você vai ter que aprender a desenhar 3D manualmente. Ok, isso é uma habilidade que todo engenheiro tem que ter. Desenhar um 3D manualmente é uma coisa que vai ajudar muito o resto da sua vida como engenheiro, tá? Mas ok, você conseguiu desenhar o diagrama de corpo livre. Próximo passo, você vai calcular essa estrutura baseada no diagrama de corpo livre. E aqui entra a questão. Mas eu tenho dificuldade de calcular deslizamento, flexão, tudo mais, caminho das cargas. Beleza, você tem que estudar momento trator, você tem que estudar hiperestática, quem sabe? Eu tenho dificuldade de balanceamento de momentos. Estudar o método de Cross, tá? Também estudar onde você pode encontrar aquele problema que você tem, ok? Isso repete, beleza? Você vai calcular todos os esforços, tá? Lembrando, a questão que todo software faz de brinde, aí, software mais complexo faz de brinde, é o quê? Desenha os diagramas de cores diferentes, muitas vezes, ou faz uma prancha para cada diagrama, faz um desenho para cada diagrama, um diagrama de cortante, um diagrama de flexão, um diagrama de torção, um diagrama de flexão em X, um diagrama de flexão em Y, ok? Mas faz um flexão em Z e tudo mais, mas faz os diagramas para você encontrar os esforços dessa peça. Depois disso, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que calcular essas peças baseadas nos esforços, ok? E entra a questão: é baseado nos esforços, não é baseado no nome de batismo da peça. Por exemplo, você está dimensionando um pilar de um galpão. Um pilar de galpão tem uma carga axial muito pequena, mas tem uma flexão pesada. Esse pilar vai ser muito mais preciso dimensionar como uma viga, a flexão, do que como um pilar.
ok? Você está dimensionando uma viga que está, digamos, você tem contenção dos dois lados do seu solo, você tem um subsolo e tem uma viga comprimida pesada, assim, muita compressão, mas ela tem uma flexão muito baixa. É muito mais preciso usar um modelo de pilar, ou usar um modelo intermediário, né, entre pilar e viga, tudo mais, ou usar um modelo de pilar para carga axial, mais um modelo de vigas para pequena flexão, ok? Você pode fazer isso, você pode misturar os modelos, mas sempre lembrando que você vai usar os modelos baseado no que você no que tem de cargas na estrutura, não importa, não faz sentido nenhum, não muda nada na estrutura qual que é o nome dela. É uma viga, então eu vou usar o modelo de viga. Se for uma viga predial e tudo mais, ok, sim. É um pilar, vou usar o modelo de pilar. Se for um pilar predial igual aos modelos de pilares que tem, sim. Mas se for um modelo fora do padrão, tem que lembrar que aqueles modelos são fora do padrão, tem que ser dimensionado adequadamente. E novamente, mas eu tenho dificuldade em calcular um pilar de concreto armado manualmente. Beleza, tá aqui tem o problema, você sabe o que estudar. Entendido? Essa é a questão. Feito isso, você vai repetir isso para todas as peças. Claro, você pode usar regras simplificadas. Tem o meu vídeo de como se calculava prédios manualmente, onde desenha essas regras, ou demonstra as regras, ok? Se você pegar tem uma laje na minha obra e você diagrama no corpo livre, você fizer com placa, ok? Tudo mais. Você não sabe? Estuda método de quiser e tudo mais, mas estuda como dimensionar uma laje e tudo mais. E aí você vai saber essas estruturas. Você ter feito o diagrama no corpo livre, feito o cálculo dos esforços e calculado cada peça, aí sim você tem o modelo completo, ok? Esse modelo está completo, certo? Aí, se você quiser otimizar, que entra a questão, se quiser otimizar, você pode usar um software adequado à sua estrutura, ok? Configurado, baseado na estrutura que você tem, porque todo software vem com configuração errada, tá? Inclusive, se alguém me pedisse, Gilberto, faz um software para mim, e já com as configurações, eu também mandaria configuração errada, porque se, no caso, der um pepino no futuro, nem mexendo nas configurações, só apertando o botão. É uma desculpa que seja feita, tá? Um juiz lá chegou, uma obra que caiu, abriu o projeto e está lá todas as configurações base do software. É uma questão que é claramente um operador, tá? Então, se você quiser otimizar, abre o software. Abrindo o software, você vai configurar ele totalmente, configurar cada detalhe. Mas eu não sei o que significa aquele encastramento. Ok, então pesquisa, você já sabe que você não sabe. Entendido? Se você sabe que não sabe, logo você pode saber isso também. Ok? Então você vai pesquisar o que é cada item de configuração e tudo mais. Se tiver dificuldade, você já sabe, então, inclusive, o que pedir ajuda. Porque se chegar para alguém, eu estou com dificuldade, para quê? Para fazer o projeto inteiro. Você vai ter que pedir ajuda para alguém que vai ter que fazer o projeto inteiro para você. Mas eu estou com dificuldade em entender o que é encastramento. Aí é questão de 2 segundos, aí a pessoa, é isso, pronto, certo? Essa é a questão. Feita a configuração todo do software, aí sim você pode fazer o mesmo modelo, o mesmo diagrama de corpo livre, pode até ir otimizando ele, modificando ele e tudo mais, se for possível, for necessário e tudo mais, ok? E aí você vai ter uma estrutura otimizada baseada naquilo ali. Tá? E aqui entra a questão, não tem obra que não pode ser feito isso. Mas é um prédio complexo. Ok, é um prédio complexo, você pode fazer isso. Nem que você tenha que quebrar seu diagrama de corpo livre em pórticos, nem que você tenha que quebrar seu diagrama de corpo livre em mais pedaços, você pode fazer isso. Mas ele tem vento. Sem problemas. Tá? Você pode tranquilamente até assiste meu vídeo sobre travamento de pilares, que eu também demonstro isso aí, tá? Você pode travamento modular uma estrutura de vento no FTools, tá? Não tem problema disso aí, ok? Não tem complicação disso aí, tá? A questão realmente você tem que saber as etapas, tá? Por quê? Porque a pessoa que está com dificuldade na concepção de uma estrutura, ela está com dificuldade em qual etapa fazendo uma obra, ok? E as etapas foram todas ensinadas durante a faculdade. Só ninguém te falou, é isso aqui. Não, mas foi ensinado durante a faculdade. Você desenha o diagrama de corpo livre e você encontra os esforços. É isso que você deveria ter saído sabendo das cadeiras de estática, ou de teoria de estruturas, ou de qualquer outra coisa similar. Ok? Encontrando os esforços, você vai para resistência de materiais e encontra uma peça que respeita aqueles esforços. Ok? É isso que é a primeira coisa que é ensinado. E depois, concreto armado 1, concreto armado 2, concreto armado 3, sei lá, estrutura em madeira, estrutura metálica, é só aplicando regras específicas. Tá? Que entra outra questão. Lembra quando eu falei dimensão da estrutura? Eu estou com dificuldade. Beleza. Primeira coisa, não, eu vou buscar um livro que fala sobre. Não, busca a norma primeiro. Tá? Por quê? Porque você está com dificuldade. Calculei aí a viga, eu quero saber qual é a taxa de ar. Uma viga com concreto armado. Eu quero saber quanto que eu vou ter que armar essa viga. Se é uma viga metálica, eu quero saber qual seção de viga utilizar. Primeiro dá uma olhada na norma. Porque ela vai ter muitas regras específicas.
E as regras específicas, vai ter muitas regras que vão estar ou antigas, porque vai acontecer. Eu peguei um livro lá da década de 70, ok? Peguei um livro que foi atualizado recentemente, mas que pularam essa regra. Como que você vai saber se não lê a norma? Então, se você está com dificuldade na parte de dimensionamento, você vai ter que buscar o quê? Você tem que buscar a norma e você vai ter que buscar também quem sabe um livro auxílio depois de você ler a norma, ok? Você está com dificuldade em encontrar os esforços, é a mesma coisa, tá? Claro, a gente tem aquelas majorações e tudo mais, tá? Você vai ter também isso aí normativamente, por exemplo, na NBR 8681 e em cada norma específica que é o material, você vai ter essas regras específicas, ok? E se você está com dificuldade em estática, daí sim você vai para um livro de estática, tá? Tem meus vídeos de bibliografia, onde eu dou uma recomendação base de livros para você ter como ideia, mas de qualquer maneira, o modelo é o mesmo. Faça o diagrama do corpo livre contra os esforços, baseado contra os esforços em cálculo e estrutura. Se está com dificuldade em qualquer parte, você já sabe, eu tenho que buscar estático, tenho que buscar isso aqui. Se é uma dificuldade específica, eu quero saber flexão numa estaca, tem que saber coeficiente de mola, tem que descobrir como que ela vai trabalhar, ok, então você já sabe, mas a questão é, você tem que encontrar o ponto que você não sabe. Porque se você não encontrar o ponto que você não sabe, como é que alguém vai te ajudar? Não tem nem como. Tá? Primeiro, tenta fazer encontrando os pontos que você não sabe. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.